David, Olá, estás bom? como é que estás? Estás porreiro? Excelente. Pá, obrigado por teres aceito aqui o meu convite. Prazer é meu. Este amigo é o David Guimarães, é a sexta geração de enólogos na Fonseca e foi para a Austrália, voltou para Portugal e continua o legado desta grande casa de vinho. Vamos falar um pouco? Vamos lá. David, mais uma vez, obrigado. Primeira pergunta, pá, o que é para ti, não quero dizer o Douro, quero dizer o que é para ti o vinho do Porto? O vinho do Porto, para mim, logo está na minha alma. Eu cresci dentro do vinho do Porto. E cresci dentro de uma família de vinho do Porto de comerciantes, por tradição. Já sou sexta geração e nasci aqui, na cidade do Porto, mas passei a minha infância a ir para o Douro com o meu pai e na altura era uma aventura, uma viagem para o Douro era uma aventura. E fui acompanhando não só a extraordinária região do Douro, por tudo o que ela é, mas também a beleza que é as caves de vinhos do Porto, aquilo que é a paciência, a sabedoria de acompanhar os vinhos do Porto e até chegar ao ponto que eles têm que ir para o mercado. O ver o meu pai partir muitas vezes em viagem para semanas de cada vez para levar este extraordinário vinho do Porto para os quatro cantos do mundo. E o que é que um douriense, como tu, andou a fazer pela Austrália? Eu não me chamo dourense, nem sou portista, sou vinho do portista. Boa. Porque eu acho que isto é uma coisa muito importante. O vinho do Porto é uma coisa verdadeiramente extraordinária. E aquilo que é o vinho do Porto hoje é a combinação do esforço de gerações a cultivar as vinhas do Douro e a sabedoria e o conhecimento do envelhecer o vinho do Porto e levar o vinho do Porto para vender no estrangeiro e trazer esse dinheiro de volta para manter isto tudo. E há muito esta questão, o vinho do Porto é do Douro, é de Gaia, é o conjunto. E se hoje o vinho do Porto é uma das referências mundiais de vinho, se é aquilo que nós mais nos orgulhamos como portugueses, é a combinação das duas, das magníficas pessoas que ao longo de séculos fizeram das vinhas do Douro do que são, e aqui este trabalho dos comerciantes em Vila Nova de Gaia. Então estás a dizer que foste para a Austrália a ensinar a fazer vinho do Porto, foi isso? Olha, a Austrália ensinou-me muita coisa, mesmo. Eu fui para a Austrália com 19 anos e fui a primeira vez em 1985. E quando eu fui para a Austrália, não fui por acaso, até foi meu pai que me abriu o caminho para conhecer o novo mundo. E se nós remontarmos a 1985, 1985 foi poucos anos depois da revolução que tivemos em Portugal, muito por causa das mudanças sociais que estavam a acontecer no nosso país. Não havia vinhos do Douro, havia só vinhos do Porto? Havia um ou dois. Era muito mais do que isso, porque, repara, quando vais ao Douro, vês uma região de viticultura de montanha e as vinhas tradicionais todas trabalhadas à mão. Portanto, uma necessidade muito grande de mão de obra e, na altura, uma mão de obra barata. Se entrássemos dentro de uma adega em 85, era uma adega em Lagares, pisado a pé, que, mais uma vez, precisa de muita gente. E então o que é que nós tínhamos em 85? Tínhamos uma região tradicional muito dependente de mão de obra e barata, mas essa mão de obra barata estava a desaparecer e estava a ficar mais cara. E, portanto, ao ir para a Austrália, eu fui para outro extremo. Eu fui ver um país do novo mundo. O ponta de lança da viticultura nessa altura? Do novo mundo. Um país com pouca mão de obra e até pouca tradição e era muito inovadora. E então aquilo que eu tenho dedicado ao longo dos meus 32 anos, desde que eu voltei para casa, tem sido ir buscar exatamente o conhecimento empírico tradicional que nós temos nas nossas vinhas do Douro, nos nossos métodos tradicionais, mas ir ao novo mundo buscar
o moderno, uma maneira de pensar diferente, olhar para as coisas e trazer as duas. E é aquilo que eu posso dizer, 32 anos depois de ter regressado à Austrália, eu chamo o Douro e o vinho do Porto o novo mundo do velho mundo. É isso que nós somos e o exemplo disso está naquilo que nós fazemos na nossa viticultura e como região, aquilo também se está a fazer com os vinhos do Douro, nos vinhos que está. É uma região de inovação. Eu não posso deixar de dizer que, e aqui vou puxar aqui a brasa, a Casca Wines, o nosso slogan e aquilo que eu escrevi e que hoje em dia é a assinatura da Casca Wines é Novos Vinhos do Velho Mundo. E eu só tenho 10 anos de diferença de ti, portanto eu também fui há 22 anos para o Novo Mundo, mas era a Califórnia. Fui para mais perto, para cá a Austrália ainda é muito longe. Deixa-me perguntar-te uma coisa que os portugueses pouco sabem e que tento, e tu mais que ninguém, no fundo, criar esta tradição de vinho do Porto no nosso país e não só fora. O que é o vinho do Porto? Ou seja, quais são as categorias, o que é que as diferencia? Tens é que ser muito curto. Vou tentar, que é difícil. Mas o vinho do Porto é um dos grandes vinhos fortificados e que, quando nós pensamos em vinhos fortificados, portanto, vinhos que adicionamos água ardente de vinho para subir o seu teor alcoólico. E aqui estamos nas mesmas famílias que os vinhos da Madeira, os moscateiros de Setúbal, mas também o Sherry ou Marsala. Os carcavelos também. Os carcavelos, bem lembrado, é importante não esquecer. E os vinhos fortificados, e nomeadamente o vinho do Porto, têm exatamente esta capacidade de envelhecer e as suas características vão-se criando de acordo com a forma como os envelhecemos. E com exceção dos portos brancos, que são feitos de uvas brancas, e naturalmente um porto branco tem características bem distintas, dentro dos portos tintos nós temos dois grandes mundos. Os Townies, como temos aqui um 20 anos Townie, que é um vinho do Porto que, envelhecendo em cascos de madeira, em contato com oxigênio, vai ganhando estes tons aloirados e estes sabores de frutos secos e que torna-se um vinho do Porto absolutamente delicioso para beber de uma forma descontraída, com toda a sua suavidade e complexidade. A outra grande família dos portos tintos é os vintage, que são os vinhos do Porto selecionados de um ano muito bom, que são engarrafados 2 anos depois da colheita e são envelhecidos em garrafa para desenvolver as suas características únicas. Em que uma das tuas casas é exímia a fazê-los, mas os vintage estão numa família que se chama Rubies, não é? Os Rubies que não são vintage, o que é que eles são? Portanto, quando chamamos dos Rubies, o Ruby é vermelho, vermelho é frutado. E, portanto, qualquer vinho do Porto que nasce muito frutado e vai para a garrafa frutado é da família dos Rubies. E esses vinhos do Porto são uma delícia para ser bebidos com queijo, com chocolate, com qualquer sobremesa à base de frutos vermelhos. E, portanto, aí sim, começamos com o Jovem Ruby, vamos para as Reservas Rubies e os Late Bottle Vintage, os LBVs, que são os vinhos do Porto frutados de um ano só. Vamos àquilo que tem sido a tua bandeira, eu acho que de vida, se eu puder dizer, e acho que continua a ser a tua paixão, que é a viticultura do Douro. Os viticultores do Douro caíram muito, portanto, passou de mais de 30 mil, se calhar para poucos mais de 20, portanto há aqui uma grande revolução. Mas quais são as tuas grandes batalhas na viticultura? E se puderes acrescentar as castas favoritas, também te agradeço. A viticultura era um tema só para uma sessão, como apontas e muito bem. Porque eu acho que o nosso grande desafio como enólogos não é pôr a nossa personalidade no vinho. O nosso desafio como enólogo é ir buscar a personalidade das uvas com que trabalhamos. E é aí que nós, no Douro, o Douro é uma região extraordinária, uma região de viticultura de montanha,
em que depende de onde é que estamos localizados dentro da região, temos perfis de uvas muito diferentes. A famosa palavra francesa terroir vem no seu expoente máximo no Douro. Uma vinha no Baixo Coro tem um perfil, uma vinha na zona do Pinhão tem outro e no Douro Superior outro. Uma vinha em altitude vai ter características diferentes de uma vinha mais baixa. Completamente. Dentro disso, a nossa viticultura tradicional do Douro, aquilo que deu a singularidade ao ponto de sermos classificados como a região património mundial, é uma viticultura empírica, mas com muita sabedoria. E quando, exatamente na década de 70 e 80, nós viramos tudo pernas para o ar, para poder passar um trator. E nós, como região, estivemos demasiado preocupados em mecanizar para baixar os custos, em vez de valorizar para pagar os custos que temos. E então desequilibramos a nossa viticultura. E é por isso que aquilo que eu tenho feito ao longo dos últimos 30 anos, em parceria com o meu colega da viticultura, o António Magalhães, que já fizemos 30 vindimas juntos, tem sido exatamente recuperar aquilo que é importante nestas vinhas tradicionais, um conjunto alargado de castas, a densidade de plantação, mas também ir buscar do moderno para simplificar e reduzir a penosidade do trabalho. Então, se eu puder resumir, e corrijo-me se estiver errado, é um voltar às origens, mas em tempos modernos. Não. É ir às origens, compreender o que é que o empírico faz de bem, que é ir ao moderno, vir tornar o trabalho mais fácil, menos penoso e sustentável humanamente nos dias de hoje. E, portanto, eu não sou numa de ir para o passado, que o passado era bom. Não, há coisas do passado que eram muito boas e há coisas modernas que são muito boas. E é não virar as costas ao passado. Eu acho que houve uma geração que virou as costas ao passado e tentou ir ao resto do mundo buscar o que era bom. E é isso que eu tenho tentado buscar, o melhor dos dois mundos. Aglomerar. Uma pergunta, alguma casta que te faça vibrar quando entra na adega, ou é mais uma zona que te faz vibrar? O Douro está cheio de zonas e depois há vinhas nestas zonas que fazem vibrar. Eu sou apologista da cofermentação. Eu gosto de trabalhar, hoje em dia eu trabalho com cerca de 12 castas, em que naturalmente há 3 ou 4 que predominam. As nossas tourigas francesas, a tinta roriz, menos um bocado a touriga nacional, mas a tinta barroca são muito importantes. Depois temos outras castas que têm um papel muito importante, como o tinto cão, a tinta amarela, que são importantíssimas estar lá presentes. E depois temos castas que entram numa pequena percentagem, mas é um bocadinho sal e pimenta, que vem o pormenor, dar um complemento e uma individualidade, uma tinta francisca, uma tinta da barca, um rufete, um cornifesto, que não estão lá em grandes percentagens e depende de onde é que estamos na região, podemos querer trabalhar mais com uma com outra, mas isso é o que depois dá o toque final e a personalização a cada uma das vinhas. Hoje em dia, e sabendo que és exímio a fazer vintage e parece-me a mim, visto de fora, que é a tua paixão, continua assim ou os townies, os velhinhos, que aguardam que tu os proves e que tu os cheires? Olha, eu sou constantemente confrontado qual é melhor, um townie ou um vintage. E eu digo, não há um que é melhor que outro. Tu tens dois desafios diferentes. Num townie velho, como estamos a ver aqui, com 20 anos de idade, o que é que tu tens? Tens a paciência de esperar 20 anos até chegar ao momento de o levar para o mercado, e ao longo desses 20 anos tu vais trabalhá-lo para chegar à sua perfeição. E é por isso que um townie velho
é o grande lubrificante da conversa à volta da mesa que temos. Um vintage, o desafio é outro. Porque como um vintage engarrafado 2 anos após a vindima, tu tens uma oportunidade para fazer bem. O vintage é o maior reflexo do ano, da característica do ano, e do local onde vêm as uvas. E aquilo que tu engarrafas, tens que ter a expectativa de envelhecer durante 50, 60 ou mais anos na garrafa. E se tu sabes o que estás a fazer, não vais deixar mal a geração que vem a seguir. E, portanto, essa sabedoria e esse desafio tornam o vintage como o grande senhor. O que é importante é, quando comparamos um vintage, se vamos comparar um Tawny com 20 anos, então vamos comparar com um vintage com 20 anos. Isso mesmo. E assim, sim. Mas, acima de tudo, cada um tem o seu perfil, a sua razão de ser e a sua grandeza. Portanto, não vou dizer qual é que prefiro. E acho muito bem, porque isto é como os filhos. Nós amamos todos de maneiras diferentes. Exatamente. E cada um tem que ser cuidado de uma forma diferente. Não há dúvida, porque eles são todos diferentes. Exatamente. Não é verdade? Como é que vês o futuro da região do vinho do Porto? E eu aqui queria que, no fundo, nos explicasses também um pouco a concorrência dos vinhos do Douro em relação aos vinhos do Porto. A concorrência, digo, em termos de uvas, não é? Porque a região é a mesma. Eu acho que eu saiba, ainda estamos num mercado relativamente livre, em que o que manda sempre é o consumidor. Sempre. O consumidor é rei. Nós, na nossa região, fazemos vinhos do Porto extraordinários e cada vez mais temos vinhos do Douro fabulosos. E portanto, a região tem espaço para os dois e tem grandeza para os dois. Aquilo que é uma opção de cada produtor, aquilo que ele quer dedicar a fazer, ou pode até dedicar a fazer os dois. Aquilo que não temos na região é regras honestas, corretas. Nós temos uma imoralidade no Douro, em que é a mesma videira pode produzir Porto e Douro com regras não justas, não iguais. E é isso que está a criar a crise no Douro. E, portanto, aquilo que eu vejo que seja o futuro do Douro é vinhos de Porto de grande qualidade, bem valorizadas para justificar o trabalho que temos, e vinhos do Douro bem valorizados, não só no preço de venda, mas o vinho do Douro tem que ser justo no preço que paga pelas uvas. Mas isso só vai acontecer quando nós, como setor, tivermos competência e se formos verdadeiramente honestos para dizer que as regras que temos hoje estão erradas e que é preciso corrigir. E é preciso corrigir. Mas é para aí que caminhamos, eu estou certo disso, e tu estás a deixar aqui, no fundo, os passos principais para isso acontecer. Deixa-me te perguntar outra coisa, que é o sucesso do vinho do Porto virá das famílias inglesas? Olha, para mim, é talvez das histórias mais bonitas que nós temos no vinho do Porto. O vinho do Porto, por tradição, a comercialização era feita pelos comerciantes em Gaia, em que uma grande parte delas empresas familiares, mas também legitimamente multinacionais e não familiares. E, ao longo dos últimos 30 anos, temos assistido a uma redução do número de empresas em Gaia. Mas o importante é que hoje nós vemos no Douro muita gente a dedicar a produzir e comercializar vinho do Porto. Temos aqui um exemplo. E é isso que faz o vinho do Porto estar num momento de grande riqueza. Tu tens empresas que têm dimensão e escala e é necessário para chegar ao mercado. E tens projetos pequenos dedicados a grandes vinhos do Porto. E essa diversidade é das maiores riquezas que nós temos hoje, e é por isso que eu não tenho dúvidas que o vinho do Porto tem um grande futuro, já o é, e a única coisa é que eu acho que a região vai ter que se reorganizar, porque pode não sustentar um volume tão grande como antigamente,
mas tem que focar no valor. E é aí que os novos produtores, engarrafadores, as novas empresas que estão a comercializar vinho do Porto já perceberam que é só através da qualidade que isto faz sentido. E não há outro caminho. É isso. Uma última pergunta. A que sabe e o que se sente num vinho do Porto? A magia que é pegar em uvas desta extraordinária região que é o Douro, que é uma região de extremos, mas quando fazemos num jovem vinho do Porto, que quando ele é jovem tem uma intensidade de fruta, de tanino, uma expressão incrível. Luca. E depois, ou através do investimento da madeira e as características que ele ganha com esse trabalho do provador no investimento em madeira, ou quer seja a sabedoria de saber aquilo que se engarrafa como vintage e a evolução que tem na garrafa, faz do vinho do Porto o verdadeiro e única grande maneira de terminar qualquer refeição. E é isso que o vinho do Porto terá sempre lugar à mesa. Cheers to that. Cheers! Cheers. Obrigado.